Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. É muito difícil nós acreditarmos em algo que nós não testemunhamos, que nós não vimos e foge à nossa realidade humana, não é mesmo? Existem muitos contos, muitas fantasias, até estudos mais científicos de algumas situações em que nós não vivemos, nós não passamos e fica difícil acreditar. Por exemplo, você acredita em OVNI, objeto voador não identificado, acredita em extraterrestre, acredita, né, que pessoas de outros planetas podem vir nos visitar aqui no planeta Terra. Então, existe um certo agnosticismo com relação a isso. O agnóstico é aquele que não descarta a possibilidade, porém, pessoalmente, ele não acredita naquilo porque não viveu a experiência. Isto é um agnóstico. Infelizmente, no meio cristão, nós estamos começando a ter muitos agnósticos com muitas questões a respeito da espiritualidade, do cristianismo e da pessoa de Jesus Cristo. O questionamento se ele realmente existiu, se ele realmente fez os milagres que a Bíblia relata, porque afinal de contas, nós não somos testemunhas de nenhum milagre extraordinário. Você, acredito, não tenha visto nenhum cego voltar a enxergar, nenhum paralítico, seja de nascença ou seja por consequência de um acidente, de um atropelo da vida, alguém que ficou paraplégico ou tetraplégico, ter voltado às suas atividades normais, sem sequela nenhuma, né, de uma hora para outra, instantaneamente, né, não sendo parte de um processo de fisioterapia ou de um processo de acompanhamento clínico, mas com uma só palavra, aquela pessoa ser restabelecida instantaneamente. Nós não vivemos isso. Então, a questão é que existem muitas pessoas que, dentro do cristianismo, estão se tornando agnósticas. Elas acreditam na possibilidade, mas começam a duvidar da veracidade de tudo isso, porque não vivenciaram. Assim também os discípulos no tempo de Jesus, apesar de terem vivenciado todas essas questões ali com Jesus, e isto é reconhecido em vários textos que relatam a ação de Jesus, e olha que o apóstolo João, ele fala que Jesus fez muito mais coisas do que foram relatadas, e ele usa uma hipérbole falando que se fosse escrito realmente, se fosse escrito tudo o que Jesus fez, não haveria papel suficiente, nem tinta suficiente para escrever tudo o que Jesus fez. No entanto, tudo o que ficou registrado é o suficiente para que nós creiamos nele, para que nós compreendamos a sua ação e o seu processo de salvação e de reconciliação entre o homem, criatura, para se tornar filho de Deus. Este é o propósito da Bíblia, do sacrifício de Cristo, nos trazer a reconciliação para o projeto original de Deus, para que tenhamos paz, segurança, para que vivamos na eternidade com o nosso Pai Celestial. Agora, para que tudo isso pudesse acontecer, Jesus deixou bem claro para os seus discípulos que ele passaria por um processo de morte, mas que também ressuscitaria. Agora, quando nós observamos os relatos bíblicos, nós percebemos que os discípulos e todos aqueles que seguiam Jesus observaram muitos milagres extraordinários, como a cura de paraplégicos, a cura de pessoas com enfermidades, como a mulher com fluxo de sangue, também a cura de cegos, né, dentro de alguns contextos, a reconstrução até de cego que precisava de um globo ocular, né? Então, nós temos indícios disso dentro do texto grego, mas quando nós olhamos as ações de Jesus
miraculosas dentro dessa expressão do milagre extraordinário, não da cura paulatina, daquilo que vem pouco a pouco, mas de fato do milagre extraordinário e instantâneo, nós vemos nos relatos que os discípulos de Jesus e todos aqueles que o seguiam viram isto de perto e viram isto muitas vezes, não foi uma vez só. Viram os milagres acontecerem repetidas vezes, muitas vezes, a ação de Jesus, a ponto de Nicodemos, em João capítulo 3, quando Nicodemos vai falar com Jesus, ele fala: olha, nós sabemos que tu és mestre em Israel e que o Senhor está com você, porque se o Senhor não estivesse contigo, você não conseguiria fazer nem realizar as obras que você faz. Então, quando Nicodemos se coloca diante de Jesus, ele fala: nós sabemos que você é mestre vindo da parte de Deus, porque se não fosse assim, você não faria o que você faz. Então, as ações de Jesus, os milagres de Jesus, incluindo a ressurreição, como a ressurreição do filho da viúva ali em Naim, também a ressurreição de Lázaro, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição, que é algo que nós também nunca vimos, Jesus fazia isto e fez muitas vezes durante o seu tempo aqui na Terra. Mas, mesmo participando de tudo isso, nós chegamos ao ponto em que ele sempre falou para os seus discípulos, que é o ponto da sua própria ressurreição. O ponto de ele ter que explicar com detalhes como aconteceria esta questão da ressurreição, para que, quando acontecesse, as pessoas pudessem compreender. Agora, mesmo vendo tantos milagres, mesmo vendo a ressurreição de algumas pessoas de perto, as pessoas tiveram dificuldade de compreender a ressurreição de Jesus, porque nós vivemos num tempo em que, né, nós não temos esta perspectiva, nós não vemos ninguém ressuscitar. Agora, no tempo de Jesus, eles viram e mesmo assim tiveram dificuldade. Olhe aqui o texto de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 9. Olha o que diz o texto aqui. Havendo ele Jesus, né? Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria da Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Observem aqui, Jesus, no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Se você olhar para a Bíblia, você não vai ver a palavra domingo, você não vai ter a expressão domingo. Nós temos Bíblias, né, mais modernas, só fazendo um parênteses aqui, como a Bíblia, a Mensagem, que não é uma Bíblia teológica, não é uma Bíblia de estudos, é uma Bíblia de linguagem contemporânea, de um estilo bem poético. Ela não é uma Bíblia de estudos, muito menos uma Bíblia teológica. Então, por exemplo, no texto de Apocalipse, capítulo 1, o versículo 10, quando o apóstolo João, ele diz aqui: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Então, aqui no versículo 10, achei-me em espírito no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? A Bíblia, a Mensagem, ao invés de traduzir como dia do Senhor, ela traduz assim: achei-me em espírito no domingo. Isso é um erro de tradução, um erro inclusive cultural. Existem algumas Bíblias de estudo que no rodapé tem a citação, né, o comentário de que este dia da semana citado por João seria domingo, seria o primeiro dia da semana. Mas isto é incabível, você não tem de onde tirar
esta informação. João é um judeu. Na cabeça de um judeu, o dia do Senhor é sábado, né? Sempre será sábado, porque é assim que foi classificado como o dia do Senhor. Então, quando João se refere ao dia do Senhor, ele se refere ao sábado. Se ele tivesse se referindo ao domingo, ele escreveria como Marcos escreveu. Ele não escreveria domingo, porque a palavra não existia no seu contexto, na sua época, mas ele escreveria com a mesma expressão de Marcos, o primeiro dia da semana. E isto influencia, sim, na tradução e na compreensão bíblica. Por quê? O texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, quando João ele fala, achei-me em espírito no dia do Senhor, ele está mostrando a sua integridade, a sua fidelidade ao Senhor com a guarda do sábado, mesmo estando na prisão de Patmos. Então, o local que ele está e o sofrimento que ele está passando não impede a sua integridade com o Senhor. Então, é muito importante que nós compreendamos isso. João está preso na ilha de Patmos, olha o versículo 9. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança e em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus, João foi preso, mas ele achou-se em espírito no dia do Senhor. Ou seja, ele continuou guardando o sábado, o Shabat, na prisão, porque a prisão é física, não é espiritual. E ele continua sendo íntegro e fiel aos seus princípios e valores e à sua comunhão com Deus. Então, o dia do Senhor aqui em Apocalipse 1:10, ele é sábado. Se fosse domingo, João teria escrito desta maneira: achei-me em espírito no primeiro dia da semana. Mas não é isso que ele escreve. Ele escreve, eu achei-me em espírito no dia do Senhor, mostrando que ele continua com a sua integridade e com a sua fidelidade. Agora, voltando ao texto de Marcos 16, ele fala, havendo ele ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, aqui sim, Jesus ressuscitou quando? No domingo pela manhã. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, que hoje nós sabemos é domingo, apareceu primeiro a Maria da Madalena, da qual expelira 7 demônios, ou seja, aquela mulher que Jesus libertou do cativeiro, da opressão maligna do adversário de Deus. Então, Jesus se apresentou a ela. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Observem que Jesus morreu na sexta-feira, nós já estamos no domingo, e no domingo os companheiros de Jesus ainda se achavam tristes e chorosos, estavam em luto, lamentando a morte de Jesus, lamentando a morte do Messias, aquele que é o Salvador. Agora, Maria Madalena tem este nome por quê? Porque Maria, esta Maria, ela é da região da cidade de Magdala. Então, por isso, Maria Magdalena, né? Maria Madalena, como a gente costuma falar, a Maria de Magdala. Então, esta Maria, de quem expeliu 7 demônios, né, que algumas pessoas, alguns historiadores também associam essa mulher com a irmã de Lázaro, com a Maria, irmã de Lázaro, mas existe também um problema aqui geográfico, uma questão contextual geográfica. Esta Maria Maria Madalena, ela é de Magdala. A Maria, irmã de Lázaro, é de Betânia, é de outro lugar. Então, quando nós temos essas referências na Bíblia, é exatamente para indicar o local de referência daquela pessoa e para mostrar que não é a mesma pessoa, porque Betânia e Magdala são lugares completamente diferentes um do outro, lugares distantes um do outro. Então, Maria Madalena não é a Maria
a irmã de Lázaro, porque a irmã de Lázaro é de Betânia, não é de Magdala, tá? Mas Maria Madalena, que teve um contato com Jesus, e tendo este contato com Jesus, ela buscou ter integridade, compromisso, transformação de vida, aceitou o perdão que Jesus estava oferecendo e ali teve uma reconstrução, uma regeneração de vida. Então, esta Maria, ela foi até o túmulo e viu que Jesus tinha ressuscitado e ela viu Jesus e foi contar para os companheiros de Jesus, os discípulos, aqueles que o seguiram, que Jesus já tinha falado que ele ressuscitaria no terceiro dia. Jesus já tinha explicado, já tinha falado para todos, mas olha a resposta deles. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Não acreditaram, mesmo visto por ela, quando ela relata, eles não acreditaram. Por que esse descrédito? Esse descrédito porque eles viram Jesus promover várias ressurreições. Mas como uma pessoa pode ressuscitar a si mesmo? Como uma pessoa no estado de morte pode ressuscitar a si mesmo? Quando nós olhamos para João capítulo 10, nós entendemos melhor essa questão, porque João capítulo 10, Jesus, ele fala exatamente isso. Olha, João 10, 18, olha o que Jesus fala. Ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou e tenho autoridade para entregar e também para reaver. Este mandato eu recebi do meu Pai. Então, Jesus, ele não foi ressuscitado, Jesus ressuscitou, porque essa autoridade ele já tinha. Por que ele tinha essa autoridade? Porque o último inimigo a ser vencido é a morte, e a morte só pode manter preso no seu contexto aquele que é pecador, aquele que cometeu o pecado. Jesus não tinha pecado, então não tinha como Jesus permanecer morto. Então já foi dado a autoridade de ele viver, vivendo sem pecado, ele passar pela morte, mas a morte não conseguir retê-lo. Então ele se entrega à morte, mas a morte não consegue retê-lo e ele mesmo, né, reaver, né, traz de volta a sua vida. E ele fala: este mandato eu recebi do meu Pai. É João 10, 18. Ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente dou e tenho autoridade de entregar e também reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Tá? Voltando aqui a Marcos 16, no versículo 11, fala que os discípulos de Jesus, que estavam tristes, estavam chorosos, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. E você? É a nossa pergunta de hoje. E você? Acredita que Jesus ressuscitou? Acredita que Jesus realmente vive? Acredita que Jesus, de fato, está no santuário celestial, intercedendo, cuidando de você, ouvindo as suas orações? Em 1 Coríntios, capítulo 15, olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis em vossos pecados. Né? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa pregação não valeria para nada, porque nós não teríamos nem perdão do pecado, nem a garantia da ressurreição para a vida eterna. Mas foi isso que Jesus Cristo promoveu a nós a partir da sua própria ressurreição.
Então, mesmo que nós não vemos a ressurreição de Cristo, mesmo que nós não vemos as ações de milagres extraordinários, pela fé, nós acreditamos na verdade absoluta que Cristo ressuscitou e durante a sua vida ele fez muitos milagres extraordinários. E o milagre que nós vamos viver é quando ele nos ressuscitar e nos conduzir para a vida eterna, na sua volta, que breve está chegando. Então, continue confiando, continue acreditando. Não seja como os discípulos que duvidaram da ressurreição de Jesus. Mesmo que você não veja, como diz Jesus, felizes são aqueles que não veem, mas continuam crendo. Felizes são aqueles que não veem e creem. Continue crendo na palavra de Deus, continue firme, perseverante, buscando cada vez mais conhecimento, sabendo que em breve Jesus está chegando para que nós possamos viver a ressurreição e a transformação daqueles que estão vivos para receber um corpo incorruptível e assim todos juntos vivermos com o Senhor por toda a eternidade. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as suas bênçãos sobre todos os que estão nos acompanhando. Que o Senhor nos dê a tua paz e direção e que possamos ressuscitar em ti todos os dias e que o Senhor ressuscite em nós para que através das nossas palavras, das nossas ações, da nossa vida, as pessoas possam compreender que o Senhor ressuscita em nós todos os dias. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.